Ainda tem um anjo do lado dele. Ainda tem um anjo do lado dele, Senhor. Eu estou sentindo, Senhor, que o anjo já está calçando ele, que o azeite já está descendo. Então, Senhor, bota as tuas palavras no nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Meus irmãos, eu salvo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vou te já voltar, pastor. Jovem, por gentileza, me ajuda. Tira essa Bíblia, por favor, só para me apoiar a minha. Aleluia, Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, é motivo de muita alegria poder estar na casa do Senhor. Glória a Deus. Pela primeira vez, para juntos nós adorarmos a Deus. Aleluia. Eu quero desejar agradecer a Deus pela vida do pastor Antônio Marcos, não é isso? Aleluia. Pastor Antônio Marcos, que me fez o convite. Nos conhecemos ontem aqui na igreja do pastor João. Estive ministrando e tive a honra de conhecê-lo. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus Deus. abençoe a todo o ministério, a todo o corpo de obreiro. Amém. Deus abençoe a vida da mocidade. Eu me faço acompanhado da minha mãe, pastora Marilza. Amém, Jesus. Pastora Marilza, que Deus abençoe a vida da senhora. Fui pego de surpresa. Estava lá em casa, cheguei no meu trabalho. Estava conversando com o pastor Josiel. E não esperava de forma alguma encontrá-lo aqui nesta noite. É um homem de Deus, que Deus abençoe a vida do Senhor em nome de Jesus. Amados, Aleluia. abra sua Bíblia por gentileza. Livro de Gênesis, capítulo de número 37. O Arão deu uma saudação aqui no primeiro capítulo de Jesus amado. Aleluia. Estreitou o meu lado, mas Deus vai dar bem. Aleluia. Gênesis capítulo 37. Eu prometo ser muito fiel com o tempo, muito responsável, mas não vou ser infiel ao Senhor. Livro do Gênesis capítulo 37. Vamos ler a partir do versículo de número 20, somente o versículo 20, para que nós ganhamos tempo nesta noite. Texto muito fácil de se achar, né, meus irmãos? Primeiro livro do cânon sagrado, livro do Gênesis, capítulo 37, verso de número 20, que diz assim: Vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Amém? Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Que Deus venha falar aos nossos corações nesta noite. Meus amados irmãos, todas as vezes em que nós abrimos a Bíblia Sagrada no livro do Gênesis, nós temos diante de nós a história da criação do mundo, da criação do planeta e tudo que nele está até os dias de hoje. Os 10 primeiros capítulos da Bíblia fala acerca de uma criação. A criação que Deus vai criar, o céu, a terra, o mar. Como o varão bem deu uma saudação aqui. Mas do versículo do capítulo 11 em diante, nós temos a criação, não mais da terra, mas nós temos a criação de um povo criado por Deus para que pudesse fazer a diferença. No final do capítulo 11, o Senhor nosso Deus olha para a terra e percebe que a terra não está como Ele havia criado. Ele observa que o pecado adentrou na nação mais uma vez, e Deus agora precisa não mais destruir a terra, mas Ele precisa de uma pessoa para dar continuidade, para dar crescimento ao seu plano. Ele olha para a terra de Ur dos Caldeus, e Deus vai perceber que ali havia uma família, e essa família morava dentro da casa da maldição. No decorrer da mensagem nós vamos entender um pouco mais sobre essa família.
Essa família era a família de Abraão. Diz a Bíblia que o pai de Abraão era um fabricador de deuses. E Abraão morava dentro da casa da maldição. Só que quando Deus olha para a família de Abraão, pastor, Deus percebe que no meio da família, que tinha um caráter duvidoso, havia um jovem que se manteve como um remanescente. O que é um remanescente, meus irmãos? É todo homem ou mulher que, independente do momento em que ele está vivendo, independente do cenário aonde ele está, ele não perde a sua identidade. Ele permanece sendo fiel a Deus. E Abraão é um exemplo de remanescência para que nós possamos aplicar sobre a nossa vida. Deus, ele olha e decide não mais destruir a terra, como ele fez nos tempos de Noé. Mas Deus decide pegar Abraão, e a partir daquele jovem, com 75 anos de idade, Deus resolve pegar Abraão e levantar uma nova geração. Estamos falando do povo de Israel, do povo hebreu que nasceria a partir do patriarca Abraão. Deus, ele chama Abraão a se retirar dessa terra. Eu vou adiantar a mensagem, pois lá na frente nós vamos voltar nessa história. Conhecemos bem a vida de Abraão. Vem Isaac, vem Jacó. E Jacó, ele vai ter 12 filhos. O seu 11º filho se chama José. José, cujo nome se traduz por o Deus que acrescenta. O Deus que acrescenta. José é filho de Raquel. José é filho de Jacó com Raquel. E Raquel era uma das esposas de Jacó. Raquel era uma mulher estéril. Raquel não podia gerar. Raquel tinha sua madre fechada. E enquanto as outras esposas de Jacó estavam dando filhos e filhas para ele, para Jacó, aquela mulher estava assistindo as outras esposas de seu marido gerando, e ela estava ficando para trás. E por um instante a inveja até bate no coração de Raquel. Só que aprove Deus em olhar para a necessidade daquela mulher e entregar um filho para ela. Jacó vai coabitar com sua mulher e ela vai se engravidar. Aos 9 meses de gestação, Raquel vai dar à luz a uma criança, vai dar à luz a um menino, e ela vai colocar o nome dessa criança de José, cujo nome se traduz para um Deus que acrescenta. Quando Raquel está dando este nome a seu filho, ela está colocando nas mãos de Deus o desejo em que ela tem de ser mãe mais uma vez. Ela estava entregando na mão de Deus o desejo de gerar mais um filho para o seu marido, gerar mais uma criança. E Deus vai olhar para a situação daquela mulher e vai entregar mais um filho para ela, pois depois de José vai nascer uma criança por nome de Benjamim. Só que no trabalho de parto, Raquel veio a falecer. Raquel veio a morrer, deixando agora os seus 2 filhos sob a tutela de Jacó, que já tinha o seu nome transformado por Israel. Quando Jacó teve uma guerra com o anjo dentro daquele vale, e o anjo vai ferir a coxa de Jacó, e o seu nome ali é transformado. Ele já se chamava por Israel, e agora Israel fica sob o cuidado dos seus filhos mais novos. Diz a Bíblia que quando José ainda era uma criança, Jacó ou Israel vai adotar José como seu filho favorito, vai tomar José como seu filho predileto, porque era filho da sua velhice. E enquanto no momento em que Jacó adota José como seu filho favorito, Benjamim ainda não era nascido. E agora, para mostrar o seu favoritismo para com José, Jacó, além de pastor de ovelha, era um excelente alfaiate, costurava muito bem, e todos os seus filhos utilizavam túnicas como vestimenta. E Jacó, para mostrar o seu favoritismo para com seu
Diz, meus irmãos, a história que José, quando ele nasce com alguns propósitos da sua vida. O primeiro propósito de José é da fim a esterilidade de Raquel, é da fim àquela mulher que não podia gerar, pois a população olhava e dizia que não prestaria para nada, pois uma mulher que não gerasse filho naquele tempo, ela era excomungada do meio da sociedade. Mas o nascimento de José vai ter como propósito principal fazer a diferença na casa do seu pastor, fazer a diferença na casa do seu pai. A história nos apresenta José já com 17 anos de idade. No capítulo de número 37, José já tinha 17 anos e José já ia para o rebanho apacentar as ovelhas de seu pai. José, aos 17 anos de idade, ele já exercia o cargo pastoral, que é o menor cargo na casa de Israel. Eu vejo pastores, eu vejo homens e mulheres, nos tempos em que nós vivemos, brigando pela cadeira pastoral do altar, disputando entre si quem é que recebe o azeite e será consagrado a pastor. Entenda em nome de Jesus a luz da Bíblia Sagrada. O cargo de pastor é o cargo mais rejeitado da casa de Israel, porque o pastor ele era o primeiro a chegar, mas era o último a sair, e no meio do seu dia, além de ter que lidar com urso, leão e lobo, como Davi guerreava, ele tinha que enfrentar os pastores que vinham tentar roubar as suas ovelhas. O maior problema de pastor é os pastores que ficam querendo pescar ovelha no aquário dos outros. Eu sempre falo isso: pescar peixe no aquário dos outros é muito fácil. Aleluia. Mas ninguém tem coragem mais de fazer um evangelismo, consagrar a sua vida, encher a mão de folheto e evangelizar as almas que estão morrendo lá fora. Meu Deus! Então o pastor tem uma dificuldade muito grande. Não é um cargo para se estar brigando. É um cargo complicado, espinhoso e muito árduo, que poucas pessoas têm esse chamado. E José, aos 17 anos, ele já exerce o cargo pastoral. Ele já exerce o seu ofício de pastor. E todo final de tarde, ele voltava para a sua casa com uma má notícia dos seus irmãos. Todo final de tarde era uma contenda no rebanho. José tinha compromisso com a verdade. Por isso que José voltava com uma má notícia. Por quê? Porque quem se assentava na mesa do pastor Israel só fazia a diferença na cara do pai. Mas quando ia para o rebanho, desobedecia às ordens maioral do seu pastor. Por isso que Deus vai entregar José para Raquel, para que ele possa ir para o rebanho, mesmo em tão pouca idade, para que ele pudesse retornar com a verdade. Entenda, a roupa de José, a diferença de José não estava na sua vestimenta, embora a sua roupa era colorida, mas a diferença não estava na roupa, estava no compromisso que ele tinha com a verdade, em voltar com a verdade e entregar para o seu pai. E entenda que quando a Bíblia nos diz que os seus irmãos já não podiam mais se assentar com ele, era por causa da verdade que José trazia. Todos nós que temos um compromisso com a verdade, que temos um compromisso com a santa palavra do Senhor, nós vamos enfrentar a oposição e a perseguição de alguém na nossa vida. Não é todo mundo que vai nos engolir, não é todo mundo que aceita a palavra que sai da sua boca, porque o teu compromisso não é amaciar o ego de
temos que entender. A gente come o que a gente quer na nossa casa. Quando nós estamos na igreja, nós temos que comer o que Deus entregar para nós. Maravilha! Obrigado, meu Deus. Todos os homens da Bíblia que enfrentaram, que tiveram um compromisso com a verdade, enfrentou perseguição e oposição. Eu não vou falar do apóstolo Paulo, pois eu preguei sobre ele ontem, o pastor estava lá. Mas vamos para o livro do Apocalipse. Eita, glória! Diz a Bíblia Aleluia! que o apóstolo João foi lançado na ilha de Patmos. Eu sempre preguei de forma não errada, mas diferente. Porque muitas das vezes eu já preguei assim, talvez você já ouviu alguém pregar dessa forma. João, ele sofreu perseguição e foi lançado num caldeirão de óleo fervendo. Todos nós já ouvimos essa história, mas essa história não está dentro da Bíblia. A história nos diz que entre os anos 86 e 90 depois de Cristo, um imperador, César Romano, chamado Domiciano, reinava e imperava sobre Roma. Alguns historiadores dizem que João foi mergulhado num latão de óleo fervendo e o seu corpo não sofreu dano algum. Mas à luz da Bíblia Sagrada, o Império Romano estava perseguindo a igreja. E João, assim como o apóstolo Paulo, ele tinha um estreito compromisso com a verdade. Não pregava para amaciar o ego de ninguém. Não pregava para entregar bênçãos materiais para ninguém. Ele tinha compromisso com a verdade. E pelo seu estreito compromisso, o Império Romano tentou calar a boca daquele homem, lançando ele na ilha de Patmos. E João estava trancado naquela ilha. E quando ele pensava que Deus, Jesus, havia de o desamparar, diz a Bíblia que ele escuta uma voz como o som de muitas águas. E a primeira coisa, segunda glória, a primeira coisa que ele vai fazer é virar para identificar quem fala com ele. Ele não levantaria sua mão e glorificaria por qualquer voz. A preocupação de João era saber quem estava falando com ele. Porque esta deve ser a nossa preocupação. Tem muito falso profeta que gosta de ludibriar a igreja. Suas palavras são tão bonitas e tão persuasivas que ele consegue te enganar muito fácil. Abraão tinha uma palavra tão convincente, meus irmãos, que se Abraão fica mais 5 minutos, pastor, conversando com Deus, Deus não destruiria Sodoma e Gomorra. Por isso que Deus teve que se retirar de Abraão. E a palavra retirar é deixar falando sozinho. Porque as palavras eram muito persuasivas. E esta era a preocupação do apóstolo João. Identificar quem está falando com ele. Primeiro, quando ele se vira, ele contempla 7 castiçais de ouro. No meio dos 7 castiçais, o semelhante ao Filho do Homem. E ele estava vestido de uma veste comprida de linho fino, seu cabelo branco como a neve, seus olhos como chama de fogo. Da sua boca saiu uma espada afiada nos 2 fios, e o seu pé era como latão reluzente, como se tivesse sido refinado dentro de uma fornalha. E aquele homem fala com João: não temas, eu fui morto, mas estou vivo para todo sempre. João, eu tenho nas minhas mãos a chave da morte, a chave do inferno. João, meus irmãos, desde o início do ministério de Jesus, João sempre esteve aos pés de Jesus, tanto que
E José está enfrentando esta perseguição. Diz a Bíblia que em certo momento o pai de José tinha um rebanho nas terras de Siquém. Mas antes de mandar para lá, vamos falar do sonho. Certa vez José deita para dormir e Deus vai dar um sonho para José. 2 sonhos para José. Glória. José não estava sonhando de barriga cheia. José estava vendo os planos de Deus na vida dele lá no futuro. 13 anos depois, esse sonho iria se concretizar. O primeiro sonho de José, ele sonha que ele estava amarrando feixe de trigo com seus irmãos. E em certo momento o feixe de trigo de José sobe ao céu, e o dos seus irmãos se curva diante dele. O segundo sonho de José, ele sonha que o sol e a lua e mais 11 estrelas do céu se dobram diante dele na terra. José vai acordar quando o dia amanhece, e José vai contar o seu sonho primeiro a seus irmãos. Vai contar o sonho a quem não podia sequer conversar com ele. E os seus irmãos dizem: você acha mesmo que em algum momento da nossa vida nós vamos se dobrar diante de você? Ele levanta e vai contar o sonho a seu pai. E nem mesmo seu pai pode acreditar no sonho do seu filho. Jacó, que tinha José como seu filho preferido, Jacó vai olhar e vai dizer: meu filho, mas que sonho é esse que você teve? Você acha que eu e a sua mãe e os seus 11 irmãos vamos dobrar diante de você em algum tempo dessa vida? Você é o menor da nossa casa, meu filho. Mas que sonho é esse que você teve? José, meus irmãos, cometeu o maior erro da sua vida. É contar sonhos grandes, projetos grandes, para quem tem cabeça pequena para pensar. É contar projeto de Deus para quem não quer ver o seu bem sobre a terra. É contar projeto que Deus lança na nossa vida, contar para pessoas erradas. Tem coisas que Deus vai falar com você, ou usar alguém para te revelar, que você só deve abrir a boca no momento certo. Sabe por quê? Porque não é todo mundo que sentou na mesa de José que queria o bem dele, que queria ver o seu ministério se desenvolver. Não é todo mundo que senta na nossa mesa e que fala que nos ama, que quer ver o agir de Deus na nossa vida. O maior exemplo disso é o bisavô de José. Diz a Bíblia no capítulo 12 de Gênesis que Abraão, ele estava morando na casa da maldição, e agora, como Deus traçou planos da vida dele, quem sentava na mesa de Abraão lançava palavra de maldição sobre a sua vida. Por isso que vem a palavra de Deus no capítulo 12, no verso 1. E disse Deus a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Quem sentava na mesa de Abraão lançava palavra de maldição na vida dele. Quem senta na tua mesa não é todo mundo. Quem senta na mesa com você, que bate nas suas costas, que fala que está contigo, que quer ver o agir de Deus na sua vida. Tem muita gente que na tua frente até fala que te ama, mas quando você dá as costas, ele lança a palavra de maldição na tua casa. Mas essa tarde, no nome de Jesus, que esta maldição vai ter que cair por terra. E os planos do Senhor terão andamento na tua vida. É muita palavra de maldição na nossa vida. É muito Judas Iscariote à nossa volta.
palavra de maldição vai ter que cair por terra. Aleluia. Espírito Santo da verdade. Espírito Santo da verdade. Aleluia. Aleluia. Aleluia, No Deus. final do culto eu quero fazer uma oração. Glória a Deus. Então, macumbeiro escutando o barulho deste É microfone. Deus. Aleluia. E eu quero orar pela tua vida em nome de Jesus. Revela Jesus. Revela Jesus. Revela. Glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Espírito Santo da verdade. Aleluia. Filha, mandai, canta, manda Glória, lá, glória, já. glória, glória a Deus. José contou o projeto grande para quem tem cabeça pequena. Ai, Deus. E em certa ocasião, diz a Bíblia que o seu pai manda os seus filhos apacentar um rebanho que ele tinha nas terras de Siquém. Eu prometo ser fiel com o tempo. Aleluia a Deus. Manda apacentar o seu rebanho nas terras de Siquém. Seus irmãos vai, José e Benjamim permanecem. Mas nós temos aqui 3 tipos de pessoa que eu revelo para você, sem nenhuma sombra de dúvida. Existem 3 pessoas que o coração não se engana: coração de pai, coração de mãe e coração de pastor. Coração de pastor não se engana. Pastor que tem vida com Deus, o seu coração é ligado um fio do céu na terra. E tudo é revelado para ele, meus irmãos. Senhor da glória. Quando Israel manda os seus filhos para Siquém, ele vai chamar José, vem até aqui. Aleluia, Deus. Ide após os seus irmãos e me traga notícias dele lá em Siquém. José vai, e os seus irmãos no meio do caminho decidem matar José. É Deus. José estava fazendo muita diferença, e eles tinham que acabar com a diferença de José. No meio do caminho eles vão tramar a morte de José, e eles vão desviar a rota para Dotã. Glória a Deus. Eles descem para aquele vale e começam a tramar a morte de José. Aleluia. José chega em Siquém e não acha ninguém. Só que Deus pega um ancião e coloca no meio daquele lugar. E o ancião vai perguntar: meu filho, o que você está fazendo aqui? E aonde você quer chegar? Ele disse: meu pai me enviou até esta terra para que eu pudesse observar os meus irmãos. E ele disse: os seus irmãos desviaram a rota, mas fica tranquilo que eu vou levar você até onde os seus irmãos estão. Quando José sobe a montanha e que José está descendo, chegamos no versículo a qual nós lemos. José está descendo a montanha e os seus irmãos vão avistar José primeiro, pois quem estava debaixo a visão era mais privilegiada. E eles vão dizer: lá vem o sonhador mor descendo, vamos matar José, lançar José dentro de uma dessas covas e dizer que um animal matou ele no deserto, e vamos ver o que será dos sonhos que ele teve. José vai se apresentar, e a primeira coisa que os seus irmãos fazem é tirar a roupa de José. Porque quem tem olhos carnal não consegue enxergar o lado espiritual da coisa. A diferença, pastor, não estava na roupa de José. E eu vou explicar, eu já preguei essa mensagem mais vezes, a minha mãe está aqui. Eu vou explicar isso com muita calma. Aleluia. Porque isso é uma polêmica no cristianismo. Achavam que a diferença estava na roupa de José. Por isso tiraram a roupa e lançaram José dentro de um poço. Só que o poço estava sem água. Estudando a geografia de Dotã, nós vamos perceber que o poço mais raso, ele tinha 12 metros de profundidade. Pelo amor de Deus, quem é que cai de uma altura dessa e permanece com vida? A não ser se tiver a mão de Deus sobre a sua vida, como José. Ele tinha a mão de Deus sobre a vida dele. José cai no fundo do poço. Seus irmãos vão matar um cabrito, abrir o bode no meio e esfregar a roupa de José no meio do sangue. E levam a roupa até o seu pai e diz: olha pai, um animal matou José no deserto. Só que se um
roupa deveria estar rasgada. E a roupa de José estava inteira. Eles retornam para o poço. E quando olham, José estava vivo e sorridente lá no fundo. E eles resolvem vender José. E eu vou encerrar a mensagem por aqui. Eles resolvem vender José para uma caravana de ismaelita que estava vindo das terras de Gileade, levando especiarias para o Egito, escravo para ser leiloado. Meus irmãos, não tem ministério de sucesso sem passar por prova primeiro. Não se tem ministério de sucesso sem antes chorar primeiro. Antes de José ser governador, e algum dia eu posso terminar a mensagem. Antes de José ser governador do Egito, José passou 13 anos sendo escravizado na casa de Potifar, na casa de Faraó. José passou 13 anos chorando, lágrima de sangue, para depois ter um ministério bem sucedido. Só que vamos voltar para a roupa de José. Tiraram a vestimenta de José, achando que a diferença de José estava na roupa. Devemos tomar muito cuidado. Eu vou explicar com calma. Roupa não salva ninguém. Roupa não salva, mas define quem você é. Eu faço parte de uma Assembleia de Deus, pastor Josiel conhece muito bem, conservadora. Só que roupa não te salva, te define. Quem é servo de Deus sabe se vestir, sabe se portar, sabe entrar e sair de qualquer lugar. Acharam que a diferença estava na roupa. E eu vou te provar dentro da palavra do Senhor que roupa não te salva, não mostra quem você é, mas define quem você é na presença do Senhor. Certa ocasião, a Bíblia diz que o rei Acasias estava doente, caiu de cima da cama e estava agora em estágio de coma, mas ainda falava. E ele chama os seus homens e disse: ide procurar Baal-zebub, Deus de Ecrón, e procure saber se Baal-zebub vai me curar. Procure saber se Baal-zebub vai me levantar dessa cama. Os anciões saem no meio do deserto, e quando chegam em um determinado local, a mão de Deus pega o profeta Elias e coloca lá no meio do povo. Elias aparece do nada. Elias era conhecido como um homem que aparecia e desaparecia como o vento. Elias sabia a hora certa de aparecer. E quando Elias aparece, Elias disse: pode parar todo mundo. Volte e diga para o rei Acasias que assim manda Deus dizer para ele: da cama em que ele está, ele não vai levantar, senão em descer a sepultura. Da cama em que ele está, ele não vai levantar. Eles voltam para o rei Acasias, e quando chega lá, a primeira pergunta de Acasias: Baal-zebub me respondeu? Ele disse: não, mas apareceu um profeta no meio do deserto, e ele manda te dizer que da cama que você está, você só desce para a sepultura. Mas quem é esse homem? Eu não sei. A pergunta de Acasias é: qual é a roupa que ele está vestido? E quando ele disse: está vestido de pele de camelo e tem um cinto sobre o lombo, ele disse: eu estou enrolado. Quem falou com vocês foi Elias. Então roupa não te salva, mas define quem você é. A diferença não estava na roupa de José, estava no posicionamento e na essência dele. Podemos até não estar bem vestidos, pois que roupa é historiosa. Roupa é eu não vou falar falta de vergonha na cara, não. Roupa é só pegar o dinheiro e comprar. A diferença está na essência, está no posicionamento, está na essência com a verdade, na essência que é adorador. Se você não pode estar muito bem vestida, mas se você tem compromisso com a palavra do Senhor, já é o suficiente para você fazer a diferença aonde você passar. Porque o que nós vemos no século XXI
que ô geração fraca, ô jovens fracos, meus irmãos, é um povo que preocupa demais com a aparência, mas não dá prioridade em buscar a essência, a verdade, a presença do Senhor para consigo. Entenda que não adianta estar bem vestido, não adianta pregador estar bem vestido se a língua do pregador é maior do que a gravata que ele usa. Não adianta a irmã dar uma de santona na casa do Senhor se a língua dela é maior do que a saia. A roupa não te salva. O que faz a sua diferença é seu posicionamento na presença do Senhor. Não mataram José, porque quem carrega planos de Deus tem data certa para morrer. Talvez alguém pode olhar para a tua situação, alguém olha para o seu estado atual, pode até pensar que você está morta, que você está morto. Só que os planos de Deus vai ter andamento sobre a tua vida. Deus ainda tem coisa grande para manifestar na tua vida, na tua história. Deus ainda tem grandes coisas para você fazer na terra. Deus ainda tem grandes obras para você levar a palavra do Senhor. Mas antes que o seu ministério não seja reconhecido, passa dentro dessa caverna, chama a presença do Senhor para passar contigo, porque no tempo certo, assim como foi na vida de José, Deus também vai te honrar nessa terra. E todos que te cercam vai ter que entender que você é projeto de Deus na terra, e que a tua casa a todo momento esteve guardada pela mão do meu Senhor. Se coloca de pé em nome de Jesus, eu não tenho mais tempo. Foi me destinado um horário, eu gosto de ser fiel com o tempo. É uma educação do meu ministério. Fecha os teus olhos. Eu vou orar pela tua vida. Eita glória. Aleluia, Deus. Ó, glória. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Espírito Santo de Deus. Revela, Jesus. Revela, glória. Meu Deus. Revela. Senhor Deus, eis-me aqui, Senhor. Revela. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com tuas penas e debaixo das tuas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Em mal te sucederá, nem praga alguma chegará a tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés do filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou. Também eu louvarei, poluei do alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrando ele e glorificarei. Dar-lhe a abundância de dia, ele mostrarei a minha salvação. Grande eterno Deus e Pai, ó Deus, nesta parte de oração, ó Deus, eu quero pedir perdão pelos meus pecados, as minhas falhas, ó Pai, para que a minha oração não seja interrompida de chegar ao trono do Senhor. Ó Deus, em nome de
mãos. Ó Deus, em nome daquele, ó Pai, que tem alguém dentro do celular, ó Pai, que carece de ser liberto, liberta nessa tarde, Senhor, todo espírito maligno, ó Pai, lançado na família, na casa, na genealogia do teu povo, ó Pai, joga este demônio por terra, em nome de Jesus Cristo. Demônio de opressão, de tristeza, demônio de angústia, demônio do suicídio, demônio da morte, ó Pai, retirada desta casa, em nome de Jesus Cristo. Saia debaixo dessa cama, em nome de Jesus, Senhor. Ó Pai, visita esta casa, visita esta família, visita estes jovens, Senhor. Ó Deus, liberta esse jovem do mundo das drogas, traga ele para a tua casa, Senhor. Meu Deus e meu Pai, ó Pai, como esta obra em tuas mãos, ó Pai, que esta obra venha crescer, venha se expandir, ó Pai. Envia cada dia mais homens e mulheres para ajudar neste local, em nome de Jesus, ó Pai. Que eu oro ao Senhor, despeda o teu povo de posse do cumprimento da promessa, é no nome de Jesus que eu oro e acredito na nossa vitória. Quem crê nessa oração, dá uma salva de palmas para Jesus. Pode tomar o seu assento, pode se assentar. Aleluia, Deus. Eu quero agradecer a minha oportunidade. Graças ao Pai. Graças ao Filho e ao Espírito Santo. E pedir aos irmãos, em suas orações, depois eu converso com o senhor, pastor, em suas orações, lembra do missionário Marlon? Sou carente da oração dos irmãos. Deus é fiel. E eu vou adotar mais uma igreja em minhas orações. Que Deus abençoe a sua vida. Agradeço a minha oportunidade. Receba o pastor com as palmas bem fortes.